Pra dizer a verdade, eu não sou uma pessoa medrosa. Eu vivi em Kauai, Havaí, a minha vida inteira. E fui criado por pais independentes e bem aventureiros. Então, acho que vem com o pacote. Aranhas? Sem problemas. Recolho elas e depois solto na natureza. Altura? Tranquilo. Adoro. Pulo de penhascos. Nem tubarões me dão medo. Já vi eles enquanto surfava e apenas mantenho distância. Mas agora, depois da viagem do verão passado, agora eu tenho um enorme medo. Oi, meu nome é Ed, tenho 17 anos. E vou contar a história da primeira e única vez da minha vida que eu cheguei a ter, de fato, muito medo. Então, como eu disse, minha mãe e meu pai são loucos e aventureiros. E eles me criaram na área rural da nossa ilha. O que significa que passei a minha infância do lado de fora. Pulando, escalando, nadando e correndo por aí bem no meio da selva tropical durante horas sozinho. Meus pais, na verdade, apoiaram isso. Quer dizer, eles nunca planejaram ter um filho. E eu era filho único. Então, eles gostavam que eu fosse independente e aprendesse a me defender sozinho. Não é que eu não passasse tempo com eles. A gente sempre escalava juntos, surfava, claro, e o melhor de tudo, velejávamos. Tínhamos um veleiro grande e velho, que era o grande orgulho da minha mãe. Todo mundo pensava que era o meu pai que era obcecado por barcos, mas não. Ele só amava minha mãe o suficiente para não se importar em conviver com um segundo homem no casamento. Um lindo veleiro que ela chamava de The Hunk. Passeávamos com o The Hunk sempre que podíamos. Na maioria das vezes durante o dia, mas às vezes saíamos de noite e a cada mês por aí viajávamos por uma semana ou duas. Soa corajoso e na verdade era, mas eu adorava. Tive educação escolar em casa, então me levavam para velejar sempre que o clima permitia. Na verdade, minha história aconteceu durante uma dessas viagens. Era uma viagem bem mais longa. Um dos amigos da minha mãe tinha velejado do Havaí até o Tahiti. Ele viajou mais ou menos 3 semanas. Ele tinha adorado, então, claro, recomendou e estávamos muito animados para ir. A gente encheu o barco com comidas e suprimentos. Os velhos marinheiros dizem, se viajará uma semana, abasteça para um mês. E a gente realmente seguia esse conselho. A gente não iria naufragar, mas, sabe, é bem melhor prevenir. Nós partimos numa linda manhã com o nosso pastor alemão Skipper, parado na beira do navio, latindo alto para os peixes que nadavam ao redor do barco. Parecia que ele não sabia que nós tínhamos comidas para ele também. Era agradável velejar desde o começo. Minha mãe é uma guru na parte técnica, e papai responsável pela direção com mapa, bússola e esse tipo de coisa. Fazer snorkel era incrível. E eu até nadava com algumas dessas tartarugas enormes, mas dóceis do oceano. Mas na maioria das vezes eu ficava no sol, lendo ou cochilando na proa. De vez em quando, para sair da rotina, a gente começava a cantar músicas. Não tinha ninguém em volta escutando além dos peixes, então, por que não? Mas talvez vale dizer que o Tahiti, bem, a Polinésia Francesa em geral, é considerado um lugar muito, muito seguro. Existem com certeza lugares no mundo para os quais a minha mãe não velejaria. Tipo, a maior parte da África está fora dos limites. Mas, ainda que o clima possa ser difícil na área do Tahiti, não existe perigo real de crime no oceano. Por isso que, quando meu pai viu um outro barco no horizonte, ele nem se preocupou. Mas Skipper sim, encarou muito. Como se pudesse sentir alguma coisa diferente. Minha mãe olhou para o nosso amigo, sabendo da sua inteligência, e desapareceu discretamente atrás da cabine. O barco estava vindo em nossa direção rápido e barulhento. Era um barco motorizado, não um veleiro. Então era bem mais rápido que o The Hunk. Mas parecia bem desgastado, como se não tivesse entrado numa oficina há anos. Quando eu pude olhar direito, eu cheguei a ter um mau pressentimento. Meu pai e eu nos entreolhamos. Foi aí que a minha mãe subiu e voltou da cabine, carregando seu kit de emergência. Ela não abriu, mas eu sabia o que tinha dentro. Um rádio extra, facas e coisas para caso o navio furasse. E uma arma. Ela insistiu em ter uma enquanto estávamos em águas internacionais, para se acaso. O barco se aproximou rápido. Papai desviou o The Hunk do caminho, numa volta arriscada ao redor do outro barco. Mas eles continuavam vindo na nossa direção. Se você já esteve num barco, você sabe que eles nunca navegam na direção um do outro. Eles mantêm distância um do outro. As pessoas a bordo apenas sorriem e gritam olá umas para as outras. Minhas mãos começaram a tremer, e eu senti um nó no meu estômago. O que estava acontecendo aqui?
Tive muito medo. Nosso veleiro recebeu um forte vento e nós aceleramos. Mas o barco continuava vindo na nossa direção. De repente, minha mãe tirou a sua arma da mochila e levantou pro alto. Bem alto, para que estivesse claro que ela tinha uma arma. Mas não atirou. Eles estavam perto e já podiam nos ouvir, então meu pai gritou no rádio. Eu não sei para quem, descrevendo nossa localização exata e como o barco aparentava. De repente, tão rápido como tinha aproximado, o barco motorizado mudou de direção. Ao invés de vir até nós, eles apenas passaram por nós. Tão perto que, enquanto passavam, eu olhei bem no olho de um daqueles caras. Ele tinha um olhar ameaçador, irado, que eu nunca vou esquecer. Musculoso e tatuado, cada um deles tinha uma arma. E eu não quero nem pensar no que planejavam fazer com essas armas. Depois que eles se foram, minha mãe abaixou a arma e pôs os braços nos meus ombros. Em silêncio, nós viramos e assistimos o barco desaparecer no horizonte. Quando eles já estavam fora do nosso campo de visão, levou um tempo enorme para dizermos alguma coisa. Continuávamos vigilantes, assustando com qualquer som inesperado das gaivotas. Nunca saberemos o que fez eles desviarem, mas eu te garanto que, quando viram minha mãe segurando a arma, ouvindo meu pai no rádio, e então viram um cachorro raivoso latindo para eles pensaram 2 vezes no que eles tinham planejado. Desembarcamos e falamos com a guarda costeira e com a polícia. Eles concordaram. Não existia nenhum tipo de denúncia de atividade criminosa naquelas águas há mais de 100 anos. Mas sabemos o que vimos. Minha mãe tem certeza que eles eram piratas, ainda que só Deus sabe de onde. E que estavam cruzando aquelas águas com o barco motorizado e procurando pessoas vulneráveis para roubar. Tivemos sorte. O The Hunk é gigante e parece ter mais de 3 pessoas a bordo, e o pensamento rápido dos meus pais nos fez parecer mais ameaçadores que os piratas. Ficamos inseguros em voltar para o oceano depois disso, mas só por um tempo. Velejar é tão importante para nossa vida em família que não podíamos abrir mão disso. Mas preciso admitir, isso arruinou minha inocência infantil de achar que estranhos têm boas intenções no oceano. Ainda que esses caras não tenham dito uma palavra, e porque tenho certeza que Skipper foi uma das razões para eles terem ido embora, nós adotamos outro cachorro, um Mastiff branco e grande. E saca só isso, ele tem uma mancha preta em volta do olho, então chamamos ele de Pirata. Mamãe, papai, Skipper, Pirata e eu ainda vamos velejar muito. Mas a gente ainda se limita às Ilhas Havaianas. Estou contando a nossa história porque quero que você tome como um aviso. E se assegure que, se for viver algum tipo de aventura, ainda que pense que está completamente preparado, tenha certeza que tem mais do que necessário. Leve proteção. E nunca vá sozinho. Leve um amigo, um parente ou até um bom cachorro que sente o perigo quando se aproxima. Bem, essa é a minha história sobre um encontro com piratas. Você já encontrou alguma coisa que te assustou de verdade? Conte nos comentários abaixo. E se você gostou da minha história, se inscreva no canal para ver mais episódios. Obrigado por assistir. Te vejo na próxima.